Bom, Lucas, vamos lá. Agora vai ser essa questão do, do aquecimento da Fujifilm. Vou mostrar aqui para vocês. Você está aqui na configuração, na chave inglesa. Eu não sei o nome disso aqui, eu chamo de chave inglesa. Power Management. Primeira coisa que você deve fazer, isso não tem relação com aquecimento, mas uma coisa que você tem que fazer na hora que você tá filmando com a sua câmera. Não deixar ela desligar em hipótese alguma. Se tiver que desligar, que seja você no botão e não deixar ela entrar em standby. Né? Deixa isso aqui em off e ponto. Não precisa fazer com que ela desligue automaticamente. Deixa isso daqui para você não correr nenhum risco. Até mesmo quando você está fazendo live e ela está ligada direto numa placa de captura, se você deixar ela em off, ela não está entendendo que ela está fazendo gravação, ela não está filmando, ela não está fazendo nada, ela está simplesmente ligada. Então automaticamente ela vai desligar e vai entrar em standby. Então deixa isso sempre em off, né? Não deixa um timer ligado. Performance. Você tem o Boost, Normal e Economy. Né? Eu deixo no normal porque eu tenho um botão, um atalho para colocar ela no Boost e eu vou explicar para que serve. Quando eu habilito o Boost na minha câmera, e aí eu vou mostrar aqui só com ela ligada, eu tenho um atalho no meu menu, que é o botão de baixo do menu. A hora que eu aperto, eu ponho o Boost Off ou ponho o Boost On. Né? Voltando lá para o menu, essa função do Boost, quando você está filmando, ele na verdade vai te dar a condição de você ter uma suavidade nos frames que você está vendo no LCD da sua câmera. Né? Ele não vai ter... não é nenhum travamento, né? Mas ele vai deixar praticamente a realidade. A gente sabe que tem que perde um pouco, né, o que está sendo visto ali, frações de segundos, né, do que está sendo gravado com o que está sendo visto. Então, dessa forma, no Boost, você tem praticamente a realidade do que está sendo filmado de uma forma suave. Né? Isso dá essa condição. Porém, você também vai consumir muito mais bateria, né? Porque sua câmera está processando mais. Isso faz com que sua câmera consuma mais bateria. E consumindo mais bateria por conta de estar consumindo mais processador na sua câmera. Então, consumindo mais processador, ela também naturalmente ela começa a esquentar mais. Sobre a questão do superaquecimento, a Fujifilm, por padrão, todas vem aqui no Standard, né? E ninguém se liga nisso daqui, né? Se eu deixar no Standard, a hora que ela entrar no termômetro amarelo, ela vai aguardar um pouquinho mais e vai se desligar automaticamente. E você vai ter que esperar ela esfriar o tempo que for para quando ligar de novo esse termômetro amarelo não aparecer mais. Se você deixar aqui no High, olha lá, ela não vai desligar na máxima temperatura. Ela vai se manter ligada. Ela vai aquecer um pouco. Vai entrar no termômetro amarelo? Vai. Mas ela não vai desligar na hora que isso acontecer. E ela vai talvez entrar no termômetro vermelho? Vai, mas também não vai desligar. Ela vai desligar no momento que você tiver limitação de gravação. Ou seja, se você estiver gravando em 4K, ela vai parar com 20 minutos. Parou com 20 minutos, você aperta o disparador de novo para ela gravar, ela vai começar. Se tiver em Full HD, ela vai parar com 30 minutos. Terminou os 30 minutos, você entra de novo com o disparador, ela volta a gravar em tempo real. Eu fiz esse teste segunda-feira aqui, mostrei nos stories do meu Instagram, mostrando que eu estava gravando em 4K em 60 frames por segundo ininterruptamente, quase não saiu, sem parar, fica mais fácil. Então só voltar aqui para falar para vocês. Então eu fiz esse teste na segunda-feira, onde eu coloquei a câmera no seu extremo, desliguei o ar-condicionado aqui, lógico, não estava num sol escaldante, mas desliguei o ar-condicionado aqui do estúdio, coloquei ela para gravar, liguei ela no AC, né? Coloquei ela para gravar e deixei ela gravando.
20 minutos. Desligou, apertei na sequência, 20 minutos. Desligou, apertei na sequência, 20 minutos. Acendeu a luz amarela, né? Mais 20 minutos. Eu tive que sair, então não podia ficar a manhã inteira lá, mas eu fiz isso 4 vezes. E a câmera não desligou, e só para ter uma certeza, quando ela terminou a 4ª vez, eu apertei de novo o botão para ver se ela ia gravar, e gravou. Eu voltei e trabalhei isso em Full HD, para ver o teste em Full HD, porque ela está consumindo menos. Em 4K ela consome mais processamento. Fiz isso em Full HD, 30 minutos, sem aparecer, eu fiz 4 vezes de 30 minutos e não apareceu o termômetro amarelo. Eu não cheguei no termômetro vermelho para ver o quanto tempo ela se mantém no termômetro vermelho até desligar. Mas, pô, eu fiquei 2 horas gravando em Full HD direto, sem parar, e fiquei 1 hora, 20 minutos, 20, 40, 80, 1 hora e 20 gravando sem parar, ainda apertei mais, ficou mais 10 minutos, 1 hora e meia gravando em 4K sem parar e sem ela desligar. Então essa opção de deixar o Auto Power of Temp em High vai fazer com que você tenha essa condição de manter a sua câmera ligada mesmo numa alta temperatura. Que alta temperatura é essa? Nos últimos minutos de gravação, eu pus a mão enquanto estava em 4K, ela ficou levemente morna. Então não teve esse problema de superaquecimento. Eu não sei, lógico, eu não estou dizendo que não é uma verdade, né? Porque eu ouvi relatos de pessoas que eu conheço falando assim, putz, a Fujifilm até mesmo aqui, né? Se eu não me engano, o Lucas, né? Fez isso, falou isso aqui, né, sobre a questão do aquecimento, mas eu não sei se ele tinha essa configuração. Eu já tinha falado antes que eu não tinha como relatado esse superaquecimento, porque eu nunca tive esse superaquecimento. Até porque eu não faço gravações longas, como muitos de vocês aqui fazem, casamento, evento e tudo mais. Então eu não tinha essa condição para poder afirmar sim ou não ela não aquece. E daí eu resolvi fazer o teste aqui, para tirar essa conclusão na prática. E foi isso que eu passei aqui no meu Instagram e é isso que eu estou passando para vocês. Não tive esse superaquecimento, poderia ter gravado mais, poderia. E vou dizer mais, as câmeras que estão aqui, eu estou aqui há 1 hora e pouco, elas já estavam ligadas antes, tanto a X-T4 como a X-T2 que está aqui na minha frente, numa configuração que eu faço, que eu já mostrei aqui, tem um vídeo sobre isso, elas ligadas numa placa de captura de vídeo. Eu estou trabalhando aqui com OBS. Então eu não consegui ver essa questão, eu não presenciei essa questão de ter um superaquecimento na minha câmera, né? Porque apesar dos testes não, com os testes, ela não superaqueceu, né? O termômetro amarelo é porque ela está numa temperatura fora do tradicional dela, fora do normal dela. Ela está um pouco mais quente, mas um pouco mais quente é simplesmente um pouco morna, né? Se você fica com a sua câmera desligada na mão e fica segurando ela um bom tempo, sem fazer nada, segurando ela um bom tempo, se você pegar com a outra mão essa câmera que você estava segurando, uma mão que não estava com a mesma temperatura que essa, você vai pegar a câmera e vai achar ela quente. E aí foi isso que eu senti, né? Esse aquecimento foi isso, levemente morna. Então, o que eu posso afirmar por experiência própria, né? Ela não superaqueceu em 2 horas de filmagem em Full HD, direto, ininterrupta, e 1 hora e meia em 4K. Direto. Não sei quanto tempo vocês que tiveram esse problema usam a sua filmagem. Eu não acredito que você fica 1 hora com a câmera o tempo todo filmando com ela na mão. Eu não sei. Pode ser. Não sei se você de repente está gravando um evento, né, com a câmera na mão, num gimbal, alguma coisa assim. Você não consegue ficar 1 hora com ela ligada o tempo todo, até porque ela desliga, né? 30 minutos em Full HD, 20 minutos em 4K. Nisso você vai ter que apertar para ligar ou você vai dar uma pausa para se movimentar. Ela já deu uma resfriada, né? Diminuiu aquele morno. Então, assim, eu não... Em cima dessa configuração,
que eu apresentei para outras pessoas e fizeram os testes, pô, eu vi bastante gente dizendo assim, pô, que bom que eu vi que você me falou isso, porque eu tava desesperado, tava entrando em cerimônia, gravando cerimônia, a noiva saindo do altar e a câmera desligava porque superaquecia. Isso não está acontecendo mais. Então esse tipo de relato me deixa super satisfeito em saber que essa pequena dica, que na verdade foi uma coisa que eu olhei, olhei no manual, fiz os testes para descobrir o que era, porque até então eu não tinha presenciado isso nas coisas que eu faço. Fazendo esse teste, me ajudou a poder afirmar para vocês que tiveram esse problema que a câmera não superaquece. Né? De novo, eu não sei qual é o limite dela quando ela entra no vermelho, quanto tempo ela dura depois que ela entra no vermelho, mas eu não tive isso. De novo, em 2 horas de gravação em Full HD, 60 frames, e 1h30 de gravação em Full HD em 4K 60 frames. Em nenhum momento acendeu o termômetro vermelho. Em 4K 60 frames acendeu na terceira ou quarta vez, acendeu o termômetro amarelo e ficou só no termômetro amarelo. Eu acho que isso que eu coloquei aqui para vocês, que relataram esses problemas, esse problema do superaquecimento, com certeza vai ajudar a você não ter mais esse problema, que na verdade não era um problema, era falta de conhecimento meu e da gente que usa Fujifilm, e nem sempre a gente está olhando tudo no menu, nem sempre a gente está lendo o manual, né? Eu principalmente. Mas não é um problema, era uma falta de conhecimento, né? Que com essa, vamos dizer, descoberta, né? A gente conseguiu, eu pelo menos vi que eu consegui resolver esse problema de muita gente que me relatou depois de ter feito essa configuração, conseguiu gravar sem mais ter essa limitação de tempo por temperatura. Isso me deixou super satisfeito. Né? Eu conversei isso bastante com os técnicos da Fuji, gente bem especializada como o Murilo, que tinha me relatado isso e já tinha pensado nisso também, mas não tinha ainda executado o teste na prática, não tinha tido tempo para executar o teste na prática. E a gente, trocando essa ideia, eu falei assim, putz, eu vou fazer esse teste na prática e vou abrir isso para todo mundo, os usuários Fuji, para que eles tenham esse conhecimento. E muita gente que estava querendo trocar para Fuji e ouvir esse relato do não, essa câmera superaquece, né? Depois de X minutos, 10 minutos superaquece. Eu ouvi isso, né? Me passaram essa mensagem direto no Instagram. Pô, cara, eu tô gravando em 10 minutos, ela superaquece e não deixa eu religar para continuar a gravação. Então, eu acho que isso contribui para que você que pensava em trocar e tinha essa dúvida, a Fujifilm superaquece? Não. Ela tem um aquecimento normal, né? Normal e extremamente suportável. Simplesmente está um pouquinho morna. E só, né? Não incomoda em nada se você estiver gravando com ela na mão. Eu estava com ela aqui no tripé, mas o tempo todo segurando a câmera para sentir o quanto era incômodo, né? Algumas vezes eu ficava 5 minutos, 10 minutos durante a gravação com a câmera ali, sentado no banco com a câmera ali na mão, em cima do tripé com a mão na câmera para poder relatar isso para vocês. Então, em cima disso, dessa configuração que eu passei para vocês, vocês vão conseguir resolver esse problema do superaquecimento, né? Faz esse teste na sua câmera e depois você me manda uma mensagem, depois essa live vai ficar gravada aqui e depois você vai conseguir me mandar comentar aqui se esse problema acabou na sua vida por você usar Fuji. Só falando uma coisa aqui, nisso que eu falei da live vai ficar gravada, só tem um porém. Eu abri aqui a parte para membros do canal. Se eu abrir para membros, é porque eu vou colocar coisas mais exclusivas para os membros. Fazer lives exclusivas para os membros aqui do canal.
Vou colocar, disponibilizar pacotes de LUTs e para color grading do Premiere ou de qualquer outro editor. Vou colocar presets para você trabalhar no seu Photoshop ou no Lightroom para você poder editar suas fotos de uma maneira mais rápida, entre outras coisas. Então, a área de membros que eu habilitei agora aqui no canal, que o YouTube me deu essa condição, é para isso, para eu conseguir fazer materiais mais exclusivos para os membros, né? Eles vão ter um contato mais direto comigo. Vou continuar fazendo live aqui, com certeza, né? Produzindo meus vídeos aqui, mas eles nessa condição de membros vão ter mais acesso a bastidores aqui de coisas que eu faço, né? Na hora de comentários os comentários vão estar em destaque aqui dentro das lives, né? No chat e tudo mais. Só dizer para você, de novo repetindo, que eu vou ter lives exclusivas para os membros com assuntos que a gente vai discutir. Além disso, vai ter um canal no Telegram, que é um canal onde a gente consegue trocar informações, onde todos os membros se ajudam entre si, né? É muito mais um canal para network, né? E ajudas, né? De dicas e tudo mais, tanto dicas minhas como as próprias pessoas que fazem parte, mas é um canal fechado dentro do Telegram para os membros. Com certeza tem conteúdos exclusivos. Em todas as lives aqui do canal eu respondo as dúvidas do meu público, então eu te aconselho a se inscrever no canal para ter a sua pergunta respondida também. Eu vou deixar 2 sugestões de vídeos para você acompanhar e me ajudar a poder contribuir na sua jornada. Eu espero você nesses vídeos. Até lá!